considerai a Igreja como o lugar mais santo e respeitável do mundo, como um novo Calvário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Eimar, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos unimos para meditarmos sobre as riquezas que a Santa Igreja Católica nos deixa através dos seus documentos, através dos seus escritos, aquilo que os santos também deixaram para nós. Nesta série, nós estamos meditando, rezando com os escritos de São Pedro, Julião e Eimar, do Flores da Eucaristia. Para cada dia, uma pétala do amor de Jesus. Por isso eu já te peço que deixe aí o seu joinha para nos ajudar. Também a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim nós poderemos levar as riquezas da Santa Igreja para todos aqueles que mais precisam. Se você tem algum pedido de oração, alguma partilha ou alguma sugestão, por favor, deixe também aí nos comentários, que nós leremos, responderemos e assim podemos estar mais unidos, em nome de nosso Senhor. A você que tem nos acompanhado nos últimos dias, sabe que estamos aqui refletindo sobre a Santa Missa e o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, no Calvário. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, não tem problema. Termina de assistir essa nossa meditação e vá lá nos outros vídeos, nas meditações anteriores, para você não perder nada, tá bom? Hoje, 20 de agosto, São Pedro, Julião e Eimar vai trazer para nós a relação, do ambiente da igreja, a relação também das vestes do padre com o santo sacrifício do Calvário. Então a meditação que nós faremos hoje é muito interessante, vale a pena nós acompanharmos até o final do vídeo, porque nós entenderemos aquilo que os padres vestem, entenderemos também as funções, das vestes litúrgicas, segundo a igreja, mas segundo também aqui a relação que São Pedro, Julião e Eimar faz com o sacrifício no Calvário. O santo então nos diz: para assistirdes piedosamente o santo sacrifício, meditai nas circunstâncias da paixão do Salvador, que tão admiravelmente nele se renova. Então nós já sabemos que o santo sacrifício do Calvário é renovado, é atualizado em cada Santa Missa. Isso já ficou claro para nós. Mas aí São Pedro Julião nos convida a nos portarmos dessa forma. Para que nós participemos bem da Santa Missa, é preciso que nós tenhamos em mente o episódio da paixão do Senhor. É preciso que esteja em nossos corações, no nosso recolhimento, a cena da cruz. Porque, ainda que nós estejamos dentro de uma igreja, que nós não estamos no período histórico de 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz, nós estamos participando do mesmo sacrifício. Ainda que visualmente nós não estejamos contemplando a mesma cena, nós estamos no Calvário. Quando nós participamos da Santa Missa, nós adentramos no Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que São Pedro Julião diz, para que nós participemos bem, para que nós participemos com piedade, com entrega da Santa Missa, é necessário que a paixão do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, esteja em nossos corações e em nossas mentes. Assim, considerai a Igreja como o lugar mais santo e respeitável do mundo, como um novo Calvário. É aquilo que eu acabei de dizer. Quando nós participamos da Santa Missa, nós estamos no Calvário. E aí, isso serve para que nós nos examinemos. A minha participação da Santa Missa, a forma como eu vou à Santa Missa, a forma como eu estou me portando
no santo sacrifício da missa, eu faria o mesmo diante de Jesus na cruz? A forma como eu estou me vestindo, se eu estou conversando ou não na Santa Missa, se eu estou voado ou não na Santa Missa, claro que pode acontecer, mas é bom que nós nos examinemos. Se eu estivesse lá, no episódio do Calvário, há 2000 anos atrás, diante de Jesus, eu faria dessa forma? Eu agiria dessa forma? Por isso, pensar na Santa Missa, ter em nossos corações que a Santa Missa é o santo sacrifício do Calvário, é a sua atualização, nos faz examinarmos a nós mesmos, o nosso comportamento na Santa Missa. Porque é o Calvário. Nós adentramos no Calvário. E isso nos ajuda, irmãos, a participarmos bem, a participarmos piedosamente da Santa Missa. Então, se estamos com alguma dúvida sobre certo ou errado na Santa Missa, claro, procuremos os documentos da Igreja, procuremos aqueles que podem nos ensinar, procuremos o magistério da Igreja. Mas diante da Santa Missa, se temos alguma dúvida, nos perguntemos. Se eu estivesse diante da cruz do Senhor, diante do episódio da sua paixão, da sua morte, eu faria isso? Isso seria respeitoso? Esta é uma boa forma de nós nos avaliarmos e pensarmos a nossa participação na Santa Missa. Continuando, o altar de pedra contém os ossos de mártires, e os círios que ardem e se consomem são o símbolo da fé, da esperança e da caridade. As toalhas brancas que cobrem o altar representam os lençóis com que foi envolvido o corpo de Jesus Cristo. O crucifixo nos representa morrendo por nós. São Pedro Julião, então, começa a fazer a sua relação. Ele inicia pelo altar. Ele diz que é um altar de pedra e que no altar há os ossos dos mártires. Na liturgia romana, há a tradição de se colocar relíquias dos mártires ou então de outros santos, nos altares das igrejas. O que é uma relíquia? Relíquia é aquilo que resta de uma pessoa ou de alguma coisa. E a relíquia de um santo, então, de um mártir ou de um santo que não seja mártir, é alguma parte do seu corpo, algum fragmento do seu osso ou do seu sangue, do seu cabelo, alguma parte do seu corpo ou ainda algum fragmento das vestes que aquele santo, porventura, tenha usado. E as relíquias, então, servem para que nós nos lembremos dos mártires, dos santos. Elas nos servem de lembrança. E dessa forma, sendo a lembrança dos mártires, nos lembram também a paixão e morte, os sofrimentos que Jesus passou na sua vida. Fazermos memória dos santos e dos mártires é fazermos memória de nosso Senhor Jesus Cristo. E já no século IV, as igrejas eram construídas sobre os túmulos dos mártires, com os altares colocados sobre os túmulos dos mártires. Como hoje não é possível em toda cidade ter um mártir enterrado, um santo enterrado, as relíquias são então colocadas nos altares. E aí o altar de nosso Senhor Jesus Cristo dignifica o sepulcro dos mártires, o sepulcro do santo. É até interessante você procurar aí na sua paróquia, ver com o sacristão, com seu pároco, qual é a relíquia de qual santo tem no altar da sua paróquia. Se você já sabe, inclusive, deixe aí nos comentários. E aí São Pedro vai nos dizer que as velas que ladeiam os altares, elas se consomem e são o símbolo da nossa fé. Aquilo que representa a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança e o nosso amor. As toalhas, claro, nos fazem memória dos lençóis que envolveram o Santíssimo Corpo de nosso Senhor morto no sepulcro. E aí o crucifixo, que fica sobre a mesa do altar, ou então do lado do altar, para nos representar, claro, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos fazer entender, nos fazer lembrar que estamos no sacrifício. O santo sacrifício da missa, portanto, no Calvário. São Pedro Julião vai então nos falar agora das vestes do Padre.
vede no sacerdote paramentado o próprio Jesus Cristo com as vestes da paixão. O amito representa o véu com que os carrascos velaram a face do Salvador. A alva, a túnica branca de irrisão com que o revestiu o impúdico Herodes. O cordão, os laços com que os judeus o prenderam no Jardim das Oliveiras para conduzi-lo aos tribunais. O manípulo, as cadeias com que foi amarrado à coluna da flagelação. A estola, as cordas que o arrastaram com a cruz às costas pelas ruas de Jerusalém. A casula, o manto de púrpura que lhe lançaram nos ombros no pretório, ou ainda a própria cruz que lhe impuseram. Nós veremos, em alguma meditação mais adiante, que o padre ele age na pessoa de Jesus Cristo, quando está celebrando, ministrando o sacramento. E aí São Pedro Julião vai dizer que quando nós vemos o padre paramentado, é como se nós estivéssemos vendo, contemplando o próprio Jesus Cristo com as vestes da paixão. Claro que as vestes sacerdotais, os paramentos litúrgicos, eles já têm os seus significados por si só. Nós conseguimos também encontrar isso, nos documentos da igreja, mas aqui, especificamente São Pedro Julião faz uma relação com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa pelo amito. O amito é aquele colarinho que o sacerdote coloca por debaixo da alva, por debaixo da túnica branca. E aí ele diz que representa o véu com que os malfeitores, ali, os carrascos, colocaram na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele parte para a alva, para a túnica branca, que representa a túnica com que eles vestiram nosso Senhor Jesus Cristo. O cordão que o padre usa, o símbolo, além de estar cingindo os rins, de significar para nós a prontidão para o serviço do sacerdote, do padre, e também o domínio de si, já que está cingindo os rins, São Pedro Julião nos coloca como representando também, como trazendo para nós a memória dos laços que os judeus prenderam Jesus lá no Jardim das Oliveiras. São Pedro Julião fala também do manípulo. O manípulo é uma faixa de pano que o sacerdote usa no braço esquerdo. Hoje não é comum nós vejamos os padres usando o manípulo, ainda que ele não tenha sido abolido pela igreja. E ele remonta a um costume romano, aos trajes romanos, de se ter um lenço no braço para enxugar o suor. E isso tem a representação, a significação do cansaço, do esforço do sacerdote, das fadigas do sacerdote no seu ministério, mas também, claro, das alegrias que advêm do ministério sacerdotal. E aí São Pedro Julião remonta, a partir do manípulo, as cadeias, as correntes com que Jesus foi amarrado, as cordas com que Jesus foi amarrado na coluna para ser flagelado. Agora vemos a estola é o distintivo do ministro ordenado, Tanto que há a diferenciação na forma como a estola diaconal é utilizada pelo diácono e a estola sacerdotal sobre os ombros do padre. Então é o distintivo, é aquilo que mostra a autoridade do sacerdote. E São Pedro Julião faz a relação da estola que é colocada nos ombros, sobre os ombros do sacerdote, com as cordas que amarraram a cruz nos ombros de Jesus, que amarraram a cruz nas costas de Jesus, para que ele caminhasse carregando a pesada cruz até o alto do Calvário. E por fim, a casula, que é aquela capa que o sacerdote coloca sobre a alva com a estola. E aí São Pedro Julião vai dizer que nós, vendo a casula, podemos fazer memória do manto de púrpura que foi colocado nos ombros de Jesus, ou ainda a própria cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz que o Senhor carregou nos ombros. Então percebam, irmãos, a nossa igreja nos traz tesouros lindos para a nossa vivência de fé, para a nossa caminhada aqui na nossa peregrinação. É importante que nós estudemos, é importante que nós busquemos esses tesouros, sobretudo na meditação de hoje,
em que São Pedro Julião nos convida a participarmos da Santa Missa como se estivéssemos no Calvário, porque de fato estamos participando do mesmo sacrifício. Ele nos convida a participarmos da Santa Missa com maior piedade, com maior amor a Jesus Cristo, e assim nos unirmos mais e melhor a nosso Senhor Jesus Cristo, que continua a se oferecer ao Pai por nós, pela nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado por nos acompanhar hoje na nossa meditação e até amanhã, se Deus quiser.